CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Bom dia, ouvinte da Rádio CBN Vitória, aqui é Andréia Salsa, no nosso CBN Vida Profissional. Hoje vamos falar de metas para 2026, você já organizou as suas, já fez a sua listinha, como que está isso aí no seu dia a dia? Hoje essa ideia veio porque é início do ano, né? Ainda está super em tempo da gente pensar sobre isso, mas porque a nossa querida produtora Beatriz Eleodoro trouxe essa recomendação de um artigo de um consultor chamado Virgílio Marques dos Santos. Na realidade ele é sócio fundador da FM2S Educação e Consultoria, e ele fez um artigo sobre metas. E aí, nessa inspiração, a gente também vai falar sobre isso aqui para vocês hoje. E porque não basta, né, gente, só ter metas, é preciso ter método para implementar essas metas. Tem gente que ainda, de repente, ainda nem fez a sua listinha, né? Ainda está na hora de fazer essa listinha. Então, eu vou pegar aqui alguns conteúdos inspirados nesse artigo, mas também vou trazer as minhas recomendações e vou trazer recomendações do meu trabalho de mentoria que eu faço com lideranças, de metodologia que você pode usar aí no dia a dia. Então, anota aí tudo direitinho, caso você ainda não tenha feito a sua listinha, ou se fez, tem algumas recomendações boas aqui no comentário de hoje também para você. Bom, primeiro ponto que é assim, cuidado com a quantidade de metas, né? Porque se você tem um excesso de metas, tem aquela máxima, né? Quem quer fazer tudo não faz nada. E muito pelo contrário, grandes listas acabam angustiando a gente, porque eu vejo o tempo passar, a vida, a rotina acaba atropelando a gente e as metas vão ficando para trás. Chega no final do ano, a gente olha para a nossa listinha e é uma baita de uma frustração. Bom, então cuidado com a quantidade de metas que você vai estabelecer para o ano. E para quem ainda não fez a famosa listinha de metas, eu sempre recomendo uma coisa que eu chamo de visão de futuro, que é o que na realidade eu quero conquistar no futuro. Então, vamos fazer esse exercício mental aí de pensar o que eu vou querer conquistar em 2026. Não necessariamente pode ser algo muito grandioso, eu quero ser promovido a um cargo X, eu quero ter um grande aumento salarial, ou alguma coisa que seja, que faça sentido para você. Muitas vezes, eu tenho dito isso muito aqui no nosso quadro, que alcances de metas, às vezes na vida pessoal, acabam alavancando a nossa carreira também, porque estar bem no ambiente pessoal tem grande interferência na vida profissional. Então a sua meta, a sua conquista também pode ser nessa dimensão, tá? Bom, pensou o que você quer fazer, o que você quer conquistar em 2026? Às vezes, aí começa a escrever, né? Pega a sua lista e vai escrevendo. Ficou uma lista enorme ou tem muita coisa, André, realmente tem aqui um excesso de metas. Vamos estabelecer prioridades. Eu gosto de trabalhar com o estabelecimento de prioridades com uma matriz de priorização em que de um lado, né, na vertical, eu tenho ali os benefícios que eu tenho com aquela meta e na horizontal, qual é a complexidade daquela meta. E você vai estabelecendo dentro dessa listinha que você fez o que lhe traz muito benefício e às vezes é de baixa complexidade. Então, de repente, você prioriza isso na sua meta. Então, é algo que vai me trazer muito benefício e nem tem grandes complexidades assim. Mas podem ter na tua lista, né, alguma meta de alta complexidade que até pode trazer muito benefício, mas você vai pensar assim, será que eu tenho energia, tempo, condições, dinheiro, né, para realizar essa meta? Então, você estabelece isso daí. Então, por exemplo, vamos supor que você entrou na sua lista, acho que está na lista de quase todo mundo, né? Começar a fazer uma atividade física com recorrência, com disciplina. Então, quando a gente olha do ponto de vista de complexidade, né, inclusive comparado a outras metas, não é uma meta de alta complexidade, porque depende só da gente, da nossa atitude. Claro, exige tempo. Às vezes alguém quer fazer numa academia que envolve investimento financeiro, mas se você é uma atividade apenas de caminhada, por exemplo, ou de corrida, é algo que depende só da gente. Então, talvez isso seja um critério para você estabelecer isso como a sua prioridade de 2026. Outra coisa que é muito comum, André, eu acho que eu estou lendo pouco. A literatura, né, a leitura realmente é
é um caminho que alavanca muito a nossa carreira, né? Amplia a nossa consciência, aprimora o nosso pensamento crítico, que é algo fundamental para os profissionais. Então, por exemplo, também é de baixa complexidade na medida em que você vai precisar abrir naturalmente tempo. Às vezes você não precisa nem gastar dinheiro, é pegar um livro emprestado de um amigo, de uma amiga. Agora, a minha meta para 2026 é fazer uma faculdade, uma nova faculdade, fazer um MBA. Aí já começam com mais complexidade, porque não só envolve dinheiro, né, como um tempo maior para você se dedicar. Então, estabeleça, faça essa matriz de priorização, que é muito interessante quando a gente coloca uma lista da gente numa matriz de priorização que traz racionalidade para a gente escolher as prioridades. Tem uma outra recomendação que eu gosto de dar, né, que também tem a ver com o trabalho de mentoria que eu faço, que é assim você estabelecer, vamos supor, 2 ou 3 no máximo, tá? Eu sempre gosto de trabalhar com o número de 2 metas, porque se a meta boa é meta cumprida, né, ouvintes? Então, se a gente estabelece ali 2 metas e se dedica e consegue realizar, é muito bom esse exercício. Estabelecido essa listinha de prioridades, faça a seguinte pergunta para você mesmo quando você olha para essa prioridade. Vamos supor que a sua prioridade seja ler mais livros no ano de 2026. Aí você vai fazer 3 perguntinhas para você. O que eu tenho que parar de fazer para incluir isso na minha prioridade? Que pode ser que você tenha, por exemplo, que abrir espaço na sua agenda, né? Todo mundo aí tem só 24 horas, né, no dia. Então, será que eu tenho que parar de fazer alguma coisa para começar a ler um livro, atingir essa minha meta? Eu tenho a outra pergunta, eu tenho que começar a fazer alguma coisa? Então, é certamente, né? O que eu tenho que começar? Escolher o livro, pegar um livro emprestado, eu vou comprar, eu vou reservar recursos para comprar um livro, vai ser um livro, vão ser 2 livros, então isso é começar a fazer. E o que eu tenho que continuar fazendo para atingir essa minha meta? Então o que eu tenho que continuar fazendo? De repente, trocando, né, experiências de bons livros com pessoas que eu considero que possam aí contribuir para essa recomendação. Eu tenho que continuar no meu estímulo, né, de ver realmente a relevância do que é ter uma boa literatura para alavancar a carreira. Então, essas 3 perguntinhas são muito importantes no meu entendimento para a realização de metas. O que eu tenho que parar de fazer, começar a fazer e continuar fazendo? Depois que eu estabeleci e respondi essas perguntas, vamos para a parte prática. O que eu preciso realmente fazer para realizar esta meta? Então, é muito importante que a gente tenha essas rotinas previsíveis, né? Estabelecer qual é o dia, qual é a hora, quando que isso vai acontecer, porque a gente, quando vai escrever meta, é muito natural que a gente esteja motivado, é um exercício de motivação. Mas a rotina vem, o dia a dia vem, e essa motivação, ela vai baixando, ou ela acaba ou ela baixa. Então é muito importante a gente estabelecer essas rotinas, o que realmente eu preciso fazer para que essa meta seja realizada. E tem uma dica, né, e uma recomendação que o Virgílio, que escreveu esse artigo que eu contei para vocês, trouxe, que é muito legal, que eu queria compartilhar com vocês. Ele diz assim: vamos supor que uma das metas seja eu quero aprender inglês, eu quero melhorar o meu inglês, eu quero fazer uma outra língua, espanhol ou francês, seja lá o que for, e aí você coloca assim na sua lista: quero aprender inglês. Isso é muito genérico. E aí qual é a recomendação? Eu farei aulas às segundas, quartas e sextas às 19 horas. Então você concretiza a sua meta. Não fica só no subjetivo, numa ideia, que é isso que eu estou falando. O que eu preciso fazer para aprender inglês? Então eu tenho que reservar o meu horário ali, segunda, quarta e sexta, um determinado horário, e aí eu sento, né, e me dedico a aprender inglês. Então trazer essa concretude, né, este método para a realização das metas, porque senão fica muito subjetivo e só no campo das ideias e eu não realizo. E é claro, gente, que meta precisa ser factível. Eu preciso pensar numa meta em que eu saiba que minimamente eu tenha condição de realizar, né? Porque em vez de eu ficar esperando chegar a 2026, né, para ver se a meta é realmente factível, hoje eu já tenho condições mínimas de saber se aquela meta é possível de ser realizada ou não.
Uma outra recomendação é que quando você estabelece a sua meta e o seu método, né, não só a meta, mas o método, não espera chegar até o final para fazer esse balanço. Vá quebrando aí avaliações de tempos em tempos. E aí cada um com a sua rotina. Tem gente que vai conseguir fazer isso de 6 em 6 meses, tem gente que vai conseguir fazer isso trimestralmente ou de mês em mês, porque quando você acompanha, você tem a chance de ir ajustando, né, aquilo que você combinou com você mesmo através do seu método e através da sua priorização. É muito importante. Aliás, isso serve para todo tipo de projeto, né? A gente fazer aí uma avaliação de tempos em tempos. E para terminar aqui nosso comentário de hoje, eu queria também trazer um elemento que o Virgínio trouxe no artigo dele, que eu gostei muito também, que são os critérios, né, de empregabilidade. Como a gente está falando aqui de metas que vão alavancar a nossa carreira, né, ele traz aí o que ele chama de habilidades híbridas, que a gente tentar colocar dentro dessa nossa meta e essa nossa percepção de ampliação das nossas competências. Então ele traz alguns exemplos, por exemplo, o engenheiro que negocia, o profissional de RH que lê dados, o gestor que entende de IA, mas lidera com empatia. Então ele sugere, e eu entendo que faz todo sentido, a gente sempre pensar nessa conexão do humano e no tecnológico, porque a gente vai cada vez mais precisar desenvolver as nossas competências tecnológicas, sem dúvida, mas a gente não pode esquecer das nossas competências humanas, que são as competências comportamentais, aquilo que tem a ver com relação interpessoal, então sempre buscando aí esse equilíbrio entre o humano e o tecnológico. Então, para encerrar, a gente realmente, né, 2026, com meta ou sem meta, já começou. Eu desejo que vocês tenham suas metas, metas factíveis, metas que façam sentido para vocês, que realmente ajudem aí a alavancar a carreira de vocês. E a pergunta que a gente fecha, né, que o Virgínio também sugere essa pergunta, que é: você vai passar 2026 sendo passageiro, passageira ou piloto, né, dessa aeronave aí que é a sua carreira? Então eu espero que você realmente tenha maestria sobre a sua carreira, e sempre lembrando que eu digo, né, sucesso na carreira não é acaso, é estratégia. E construir meta para a carreira é muito estratégico. Então vamos lá, respira, reserva uma horinha aí da sua agenda, faz sua listinha, estabelece critérios e vamos fechar o ano de 2026 com muita satisfação, porque cumprir meta é algo que realmente estimula muito a gente, né, a nossa vida e a nossa carreira. Tá bom? Um ótimo final de semana, uma passagem aí de semana maravilhosa para vocês, e até sábado que vem.